TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, 4h08. Nós estamos ao vivo aqui no plenário. Neste momento começa a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente. O presidente é o vereador Luiz Rossini. Vamos acompanhar. Boa tarde. Estamos dando início à reunião ordinária da Comissão do Meio Ambiente, às 16h07, para tratar de dois assuntos. O primeiro é deliberar um parecer ao projeto de lei 34/2019, processo 228951, de autoria do prefeito municipal, que revoga a Lei 7.181, de 7 de outubro de 1992, que dispõe sobre a proibição de instalação de abrigos de ônibus e dá outras providências. O parecer foi exarado pelo vereador Jorge da Farmácia. E, como segundo item da pauta, nós vamos aproveitar e já queremos agradecer o convite da Érica Mayumi Tanaka, que é farmacêutica e coordenadora da Farmácia Municipal de Manipulação de Fitoterápicos, Botiga da Família, e também da Maria Cláudia Silva Garcia Blanco, engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Campinas, que vem falar um pouco sobre o programa de fitoterapia do município de Campinas. Eu quero, já na mesa, os vereadores que compõem a comissão, agradecer aí a presença Comissão de Meio Ambiente, vereador Jorge da Farmácia, vereador Sidão Santos, vereador Vinícius Gratti. E também acompanhando a nossa reunião, o sempre vereador Dário Saad, hoje secretário municipal de Esportes e Lazer, que é autor da lei que institui o programa municipal de fitoterapia no município de Campinas, Então, ele está aqui, fez questão de acompanhar essa nossa discussão. Então, eu já queria começar a reunião, para que a gente possa aproveitar bastante o debate sobre esse tema, já iniciar passando a palavra para o vereador Jorge da Farmácia, para que ele possa comentar o seu parecer sobre o PLO, que está sendo objeto de análise por esta comissão. Vereador Jorge da Farmácia. Senhor presidente, vereador Rossini, Luiz Carlos Rossini, mais uma vez agradecer aqui pela belíssima atuação à frente dessa comissão, agradecer também a presença do vereador Sidão Santos, do vereador Vinícius Gratti e do sempre amigo e companheiro secretário Dário Saad, acompanhado do ilustre amigo Paulo Lima. E agradecer também a presença dessa menina aí que eu tenho aqui ao meu lado, justamente para falar sobre medicamentos fitoterápicos, a doutora Tanaka, que é farmacêutica e coordenadora da Farmácia Municipal de Manipulação de Fitoterápicos, Botiga da Família. Obrigado pela presença. E agradecer também a presença da Maria Cláudia, que é engenheira agrônoma na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Campinas. Obrigado pela presença. Eu tenho certeza que hoje vai ser riquíssima aqui a nossa aula, não só porque, presidente, que é Jorge da Farmácia, que eu gosto dessa área, mas eu tenho certeza que essa área de fitoterápico é muito bacana. Eu acho que todas as pessoas que estão nos assistindo só têm a ganhar com esta comissão e com a palestra hoje da doutora Tanaka. Senhor presidente, eu dei um parecer realmente favorável a esse projeto aqui, porque era uma incompatibilidade antes, e eu fiz o parecer justamente devido a isso, que hoje em dia a gente já se aplica a essa determinação que o Ministério Público vivia realmente cobrando uma atuação. Então, por isso, nós estamos revogando essa lei, e eu dei o parecer favorável a esse projeto de lei ordinária, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que revoga a lei número 7.181, de 9 de outubro de 1992, que dispõe sobre a proibição
de instalação de abrigo de ônibus em frente às propriedades privadas sem a anuência de seus proprietários. Então, o projeto visa justamente revogar expressamente a Lei 7.181, de 9 de junho de 1992, o qual foram tacitamente revogada pela Lei 11.459, de 6 de janeiro de 2003. Então, votei favorável a esse projeto, com total convicção, que, com certeza absoluta, eu acho que vai ajudar muitos munícipes na nossa cidade de Campinas. Então, vereador, queria passar a palavra ao vereador Sidão Santos, para que ele se posicionasse com relação, como vota em relação ao parecer exarado pelo vereador Jorge da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente, nobre vereador Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Boa tarde ao nosso nobre vereador Jorge da Farmácia, que é o relator desse projeto tão importante, né? Boa tarde também especial ao sempre vereador, meu companheiro, né? Tivemos a oportunidade aí de ser vereador dessa casa, né? Por 3 mandatos, né, Dário, consecutivo, né? É sempre um prazer ter você aqui, tá ok? Boa tarde também ao nobre vereador Vinícius Gratti, membros também da comissão, né? Boa tarde a Maria Cláudia, que é engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Campinas. E a Érica, farmacêutica e coordenadora da Farmácia Municipal de Manipulação e de Fitoterápicos da Botica da Família. É isso, né? Senhor presidente, eu acompanho aqui o parecer aqui do nosso relator. O voto favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidão Santos. Passo já a palavra ao vereador Vinícius Gratti, para que ele se manifeste também. Muito obrigado, senhor presidente, senhor vereador Luiz Rossini, que preside essa Comissão de Meio Ambiente. Quero também cumprimentar aqui meus colegas vereadores, vereador Jorge da Farmácia, vereador Sidão Santos, bem como também aquelas que compõem aqui a mesa dos trabalhos, a Érica e a Maria Cláudia, que fará logo mais a apresentação a respeito do Programa Municipal de Fitoterapia. Queria também cumprimentar e agradecer a presença do grande amigo, o vereador Dário Saad, que foi presidente desta casa e, inclusive, meu primeiro voto aqui nessa casa foi justamente para eleger o vereador Dário Saad como presidente dessa casa, com muito orgulho. Senhor presidente, em relação ao projeto, que é o item 1 da pauta, eu, particularmente, só queria tirar aqui a dúvida com o relator, o vereador Jorge da Farmácia, para que fique bem claro, né? O projeto, se aprovado na casa, os pontos de ônibus, então, hoje, seriam instalados em frente a residências ou comércios, sem a permissão, a autorização dos proprietários, né? Entendi. Na realidade, senhor presidente, eu penso que, na questão do meio ambiente, esse projeto não teria problema, mas, como em relação ao mérito em si, eu não tenho convicção completa de ser favorável ao projeto, então eu vou estudá-lo mais profundamente e vou me abster da votação do item 1. Ok, vereador. Apenas para falar um pouco do projeto de lei. Hoje, essa lei determina que a instalação de um abrigo de ônibus seja precedida da autorização do proprietário do imóvel particular. Ainda que a intenção seja permitir a manifestação do proprietário, isso traz um problema de ordem técnica, né? Porque hoje a instalação dos pontos ou paradas de ônibus são feitas a partir de estudos técnicos, né, do Departamento de Trânsito da INDEC, determinando distâncias de uma parada e outra. E a gente sempre ouviu falar disso, né? Todo mundo quer um ponto de ônibus perto da sua casa, mas não quer na frente da sua casa, né? Então, se fosse dar essa deliberalidade, nós não teríamos pontos de ônibus na frente da casa de ninguém, né? Então, é o tipo de ação de interesse público da coletividade
que infelizmente é uma imposição que está acima da vontade individual. Como a lei previa essa obrigatoriedade, isso obviamente traz muita dificuldade para a INDEC, para a instalação desses abrigos. Então, a ideia da revogação, inclusive, é atender um princípio, porque isso assim é no Brasil inteiro, e talvez haja até algum princípio de inconstitucionalidade nesse tipo de exigência, né? No passado a gente falava feira livre também, né? Todo mundo quer uma feira perto de casa, mas não quer na sua rua. Hoje, com o advento dos supermercados, dos varejões, a própria feira ela está quase que se tornando algo mais cultural, mas essa exigência realmente dificulta que você possa fazer a programação no interesse da maioria dos usuários do transporte coletivo. Portanto, assim como o vereador Sidão Santos, eu acompanho o voto do relator, né, votando favorável ao parecer. E com 3 votos favoráveis e uma abstenção, o projeto tem condição de continuar tramitando nessa casa. Então, a partir desse voto, está concluída o primeiro ponto da pauta dessa nossa reunião. E agora, para tratar, eu quero mais uma vez agradecer o convite da Érica, a doutora Maria Cláudia, porque nós havíamos já programado esse encontro numa reunião passada, mas por uma questão de agenda, à época, nós tivemos que suspender. E a intenção de trazer na Comissão de Meio Ambiente uma apresentação do programa de fitoterapia da Prefeitura de Campinas, da farmácia de manipulação, da Botica da Família, é uma forma de dar visibilidade e demonstrar a importância desse programa que me parece tem crescido e tem se fortalecido, né, como um elemento complementar, auxiliar à promoção de formas alternativas, de oferecer alternativas ao tratamento de doenças e até prevenção de doenças da nossa população. Na verdade, é um resgate da medicina popular, né? A gente estimular a fitoterapia, o cultivo e a utilização de plantas medicinais é uma coisa importante, inclusive que permite o fácil acesso à população, né, que possa fazer uso desses produtos. Antes de passar a palavra para a Érica, o nosso secretário e ex-vereador Dário Saad, ele tem um compromisso, ele veio aqui para prestigiar, mas a outra reunião acabou demorando um pouco. Eu queria, como ele foi autor da lei, se o vereador gostaria de falar um pouco sobre essa iniciativa e a importância, né, do programa de fitoterapia na nossa cidade. Boa tarde, vereador Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Jorge da Farmácia, vereador Sidão Santos, vereador Vinícius. São 4 grandes amigos que eu fiz na vida pública e tenho muito orgulho. O vereador Vinícius quase foi meu parente, mas o namoro dele não deu certo com a prima. Infelizmente, o parentesco não efetivou. Mas eu queria saudar a Érica Tanaka, que é farmacêutica e coordenadora da Farmácia Municipal de Manipulação de Fitoterápicos, a Maria Cláudia Silva, que é da engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Campinas. Vereador, eu ressalto a importância de um programa municipal de fitoterapia, de fitoterápicos, mesmo porque existe no mundo moderno, existe também no mercado que as grandes indústrias farmacêuticas impõem, existe muito uma cultura de excesso de medicamentos, uma cultura de tratar com remédio tudo. E muitas vezes a população acaba deixando de lado muitos efeitos colaterais que esses medicamentos acabam provocando. E um programa municipal, dando essa alternativa de tratamento através de fitoterápicos, incrementando o uso e fornecendo nas condições, quando possível, a alternativa de um fitoterápico, é sem dúvida um grande avanço em termos de saúde pública. Então, eu considero
essa iniciativa, considero esse programa um programa de sucesso. Não é fácil, a gente sabe as dificuldades que o programa enfrenta, muitas vezes enfrenta dificuldade cultural de uma certa desconfiança por parte da população, achando que é um medicamento, isso é uma plantinha só, e muitas vezes não sabe o estudo que tem por trás, não sabe todo o trabalho de desenvolvimento que tem por trás quando se apresenta uma opção de uma droga, de um medicamento fitoterápico. Então, parabéns à Comissão de Esportes, eu acredito que o projeto vem para melhorar, tenho certeza que a Câmara apoia, sem dúvida, a iniciativa, e nós temos que nos inspirar, muitas vezes, em outros países. Na China, por exemplo, a fitoterapia é muito intensa. Muitas e muitas doenças são tratadas, e, segundo os especialistas, se não fosse a fitoterapia na China, o governo chinês não tinha condição de dar medicamentos de laboratório para toda aquela população. E são medicamentos que trazem realmente efeito. Então, parabéns a vocês, parabéns ao programa de fisioterapia do município. Tenho certeza que o projeto será analisado e terá aí um bom encaminhamento. Muito obrigado. Obrigado, secretário, ex-vereador Dari Saad, que é autor da lei que institui esse programa no município de Campinas. Então, de pronto, eu já passo a palavra para a Érica, para ela falar um pouco do programa, para a gente debater e entender melhor esse programa na nossa cidade. Boa tarde a todos. Tá certo. Agradeço aos presentes, agradeço ao convite do vereador Rossini. É muito importante esse apoio que a Câmara sempre nos deu, instituindo as leis do Programa Municipal de Fitoterapia de Campinas. Então, eu agradeço muito ao convite. Aí já está transmitindo? Tá. Como que... Ali ela... Sim, aí não transmite. Né? Ele vai passando lá já. Ele já... Sim. Então, o município de Campinas, ele possui o Programa Municipal de Fitoterapia. E dentro desse programa, a gente realiza várias ações na Prefeitura de Campinas. O Programa de Fitoterapia de Campinas está dentro da área da saúde integrativa, coordenada pelo Dr. William Hipólito, que não pôde estar presente. Pode passar. Bom, eu vou primeiramente falar de alguns conceitos sobre a fitoterapia. Então, a fitoterapia ela é uma prática em constante evolução. E a gente verifica isso porque, mesmo com toda essa resistência que a gente possui das indústrias farmacêuticas, ela sempre se mantém firme e forte. E, além disso, as pesquisas científicas de plantas medicinais elas estão cada vez evoluindo. Nos últimos 10 anos, constatou-se que aumentou 9 vezes mais publicações científicas utilizando as plantas medicinais. Então, e isso se deve por causa que a sociedade está cada vez mais consciente. Então, eles estão buscando tratamentos que sejam menos agressivos, com menos toxicidade. Então, cada vez mais está crescendo a utilização das plantas medicinais, dos fitoterápicos. Passando por alguns conceitos, então, o que é a fitoterapia? É uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. A planta medicinal é uma espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. E o fitoterápico é uma formulação composta por matéria-prima vegetal, sem substâncias ativas isoladas, devidamente preparado, embalado e rotulado. Então, qual que é a principal diferença quando a gente utiliza as plantas medicinais, quando utiliza a fitoterapia? Quando os medicamentos convencionais, eles pegam aquela substância ativa isolada. E, quando a gente utiliza as plantas, percebe-se que, na planta, ela tem diversos princípios ativos. E, então, todos os princípios ativos, eles estão atuando para aquela enfermidade, para aquela determinada doença. E isso é melhor por quê? Então, como não é uma substância isolada, a chance de reações adversas é muito menor quando utiliza as plantas medicinais.
Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a espinheira santa, ela é uma planta medicinal muito utilizada para gastrite, úlcera. Então, na espinheira santa, a gente tem diversos princípios ativos. Então, além do princípio ativo que a gente tem para diminuir a acidez estomacal, também tem um outro efeito, que é anti-inflamatório, cicatrizante, e tudo isso é muito benéfico para uma gastrite, para uma úlcera. Então, é essa a diferença dos medicamentos convencionais. E até, muitas vezes, o medicamento convencional ele veio de uma planta medicinal. Eu vou dar um exemplo, que é o AS. Então, o AS é um exemplo de um medicamento que é convencional, mas que ele foi extraído de uma planta medicinal, que é do salgueiro. Então, ela foi isolada e conseguiu aquela substância ativa que é utilizado como medicamento. Tá? Então, essa que é a maior diferença, e por isso que a gente intensifica a utilização das plantas medicinais, que você consegue um arsenal muito maior de princípios ativos. Continuando, se quiser, pode. Agora eu vou falar um pouco do histórico da fitoterapia no SUS. Então, bom, a fitoterapia, as plantas medicinais, é utilizada desde os primórdios. Mas eu vou falar um pouco isso no Egito, em Roma. Eu vou falar um pouco dentro do SUS como que ela se deu. Desde 1978, a OMS ela reconhece as plantas medicinais como uma alternativa terapêutica no tratamento de doenças. Em 1988, foi regulamentada a implantação da fitoterapia nos serviços de saúde e criou-se procedimentos para sua prática na assistência médica. Em 1996, através da 10ª Conferência Nacional de Saúde, regulamentou a implantação da fitoterapia e incorporação no SUS. E, em 2006, foi institucionalizada a fitoterapia, através da Portaria 971 de 2006, pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Nesse mesmo ano, também foi aprovada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, no Decreto Federal número 5.813, de 2006. Agora, falando um pouco do histórico da fitoterapia em Campinas. Então, a gente tem um histórico muito grande já em Campinas. Desde 1990, já iniciou-se um projeto piloto no CS Joaquim Egídio, com um horto de 60 espécies de plantas medicinais. Então, desde 1990, que a gente tem aqui em Campinas, dentro do SUS, a utilização das plantas medicinais. Em 1993, foi criada, então, uma comissão multiprofissional do programa de fitoterapia para a rede básica para esse projeto. E foi realizado diversos treinamentos. Em 1995, iniciou-se a distribuição dos fitoterápicos produzidos em parceria com a Unicamp e com o CPQBA. Então, foi feito esse projeto piloto para 4 unidades básicas do Distrito Leste. E realizou-se também, nesse mesmo ano, a capacitação de enfermeiros e médicos para utilizarem como prescritores. Em 1998, houve uma terceirização da produção de medicamentos, porque foi ampliado para todas as unidades básicas de Campinas. E, em 2001, oficializou-se o Programa Municipal de Fitoterapia, que foi instituído através da Portaria número 13 de 2001, do ex-vereador Saad, que estava aqui presente, e logo depois ela virou uma lei municipal, que é 13.888. Então, em 2002, iniciou-se também 3 projetos. Um dos projetos era o Viveiro de Mudas no Serviço de Saúde Mental, Dr. Cândido Ferreira,
qual que era o objetivo? Era os pacientes do Serviço Cândido Ferreira, eles recebiam uma bolsa e fazia o cultivo, e depois isso levava para outro projeto, que era a instituição de uma farmácia de manipulação municipal de fitoterápicos, que é a Botica da Família, que se deu a Botica da Família. Infelizmente, o projeto do Viveiro de Mudas não prosperou, mas eles continuam com hortas orgânicas. Também teve o projeto Ciranda das Ervas, que eu vou falar mais adiante. E, nesse mesmo ano, também foi instituída a Lei Municipal 11.385 de 2002, que instituiu a Semana Municipal de Fitoterapia de Campinas e que teve a sua primeira semana em 2003, que aí eu vou passar para a Maria Cláudia depois falar um pouco sobre isso. Em 2004, então, foi inaugurada a Botica da Família, o qual eu sou coordenadora. Então, é uma das poucas farmácias de manipulação do Brasil de fitoterápicos, que é a Botica da Família. E em 2004 também foi feita uma portaria municipal, número 7 de 2004, que foi sobre a atuação dos enfermeiros na fitoterapia. Essa portaria foi muito importante e ela é muito reconhecida nas apresentações que eu faço nacionalmente, porque instituiu que o profissional, o prescritor enfermeiro, ele pode fazer prescrição dos fitoterápicos da Botica que são utilizados para cicatrização de feridas. Então, uma grande parte dos fitoterápicos produzidos na Botica é para a utilização da cicatrização de feridas nas unidades básicas de saúde. E o enfermeiro, que é o prescritor, que é o que está mais por dentro da cicatrização de feridas nas unidades básicas, então eles podem prescrever em Campinas. Em alguns lugares, só os médicos podem prescrever. Em 2016, a gente teve um projeto que foi enviado para o edital do Ministério da Saúde para apoio para o processo produtivo, dispensação e capacitação, o qual a Prefeitura de Campinas, através da Botica da Família, recebeu essa premiação de quase R$250 mil. Em 2016, ainda tivemos uma capacitação muito grande com os profissionais da atenção básica sobre as práticas integrativas e complementares. E em 2017, a gente iniciou, junto ao grupo de plantas medicinais e fitoterápicos do Lapaces FCM Unicamp, o projeto Farmácias Vivas, que também a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, qual é o objetivo do programa de fitoterapia de Campinas? Ele propõe valorizar o uso correto das plantas medicinais sob orientação e repassar subsídios científicos, tanto para profissionais de saúde como para a população, realizando um trabalho de educação em saúde, e utilizar plantas com eficácia e segurança comprovada, drogas vegetais inscritas em farmacopeias ou com referências técnicas sobre os seus efeitos. Primeiramente, eu vou falar, então, de uma das ações do programa, que é a Botica da Família, que é a farmácia municipal de manipulação de fitoterápicos. Ela foi instituída em 2004. Hoje ela está fechada, foram suspensas suas atividades, mas a gente já está nos trâmites legais para ela retornar com o seu funcionamento em breve. Tá? Então, na Botica da Família, a gente tem uma lista dos fitoterápicos padronizados no SUS, que é o creme gel de arnica, babosa, calêndula, amamelis e papaína. As cápsulas são de ginkgo biloba de hipérico, tintura de arnica e calêndula, xarope de guaco, que é o único antitussígeno que a gente tem na rede, e os chás de camomila, de espinheira santa, tanchagem, maracujá e o quebra-pedra.
Então, no município de Campinas, a gente tem essa lista de fitoterápicos que são padronizados para serem entregues nas unidades básicas de saúde. Agora, a Maria Cláudia vai falar um pouco sobre a Semana de Fitoterapia. Tem que vir aqui, não, né? Ela pode falar de lá mesmo. Posso, né? Pode. Alô? Então, bom, boa tarde a todos, né? Quero agradecer muito essa oportunidade. E a Semana de Fitoterapia de Campinas também foi um projeto de lei, na época da delegada Terezinha, vereadora, e que era exatamente para incentivar o cultivo, o uso correto, valorizar essa fitoterapia, essa terapia com as plantas medicinais. E a Semana de Fitoterapia, ela tem acontecido, apesar de ser municipal, graças a vários parceiros, entre eles a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que eu faço parte do Estado de São Paulo, não é de Campinas, né? É do Estado, estadual, mas é um grupo também com vários parceiros, o pessoal da Unicamp, a Faculdade de Jaguariúna, a Associação de Agricultura Natural de Campinas e região, temos a Rede de Municípios Potencialmente Saudáveis, e o IAC. Então, é uma turma bem grande, e eu quero falar que o intuito maior, apesar de a gente sempre estar passando os saberes, né, das plantas medicinais, científicos, populares, tendo toda essa valorização, a gente luta sempre foi para também divulgar essa fitoterapia no SUS. E esse programa, né, quer dizer, é pouco divulgado no município, e apoiar, principalmente, a Botica da Família. Então, foi assim, apesar dela estar fechada, né, a gente vê que ficou 14 anos num lugar que realmente não era próprio, né, numa incubadora de empresas, na Ciatec, né, e, de repente, foi despejada, né, e não houve assim o devido valor assim para se colocar um local adequado à botica, que vale a pena, né? Hoje ela está assim, em andamento, talvez, na Unicamp, mas é uma coisa muito complicada, porque o espaço ali é muito difícil, porque o que cabe ao município, o que cabe ao Estado, acho que vocês sabem que é muito difícil fazer reformas dentro de instalações, né, de um governo, por exemplo, com verba do município, e assim vai. Então, é uma coisa muito complicada, e eu acho que eu gostaria muito que a Câmara aqui desse uma olhada para isso, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, como o Dário falou, a Érica falou, é referência no Brasil, uma farmácia de manipulação de fitoterápicos. E a aceitação foi assim excelente. Inclusive, quando parou, vários profissionais foram falar até com o Conselho Municipal de Saúde, porque os pacientes ficaram sem os medicamentos, e eles estavam assim nossa, muitos se curaram com o próprio gel de babosa, né? Então, esse evento, ele tem várias palestras, oficinas, tem atividades corporais, culturais, é um evento muito rico. Ele sempre acontece numa semana de abril, e, por enquanto, faz desde, acho que, da terceira semana, lá nas dependências da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, a antiga CAT, né? E esse evento assim, é muito rico, é um evento municipal, e recebe um público de cerca de 400 participantes por ano, apesar do auditório ser pequeno, mas como é gratuito, e o pessoal, às vezes, só vai para as oficinas, para as capacitações, outros para palestras, sempre é muito cheio, e vem gente do Brasil inteiro, e já recebemos até participantes de outros países. Então, é um evento assim, muito bacana, e que realmente valoriza a fitoterapia em Campinas. E eu quero falar, só encerrando, que eu acho que Campinas, nós estamos falando na Câmara Municipal, e eu fico muito feliz de estar aqui, e Campinas é predestinada a ter a fitoterapia. Vocês veem, desde 90,
Ela está ali, começou no centro de saúde e teve essa farmácia de manipulação, e ela é anterior até às próprias políticas. Você vê, a política nacional é de 2006, a farmácia de manipulação de Campinas é de 2004. Ela é um exemplo para a federação. Então, isso assim, eu tenho muito orgulho de Campinas, de ter isso, de ser predestinada para a fitoterapia. E eu acho que tanto os cidadãos como a Câmara Municipal, eu acho que tem que olhar para isso e tem o dever de continuar, de realmente, assim, que ela realmente seja predestinada, continue efetivamente oferecendo os fitoterápicos para a população de Campinas, que tanto merece. Obrigada. Obrigada. Bem, estamos aqui na reunião da Comissão de Meio Ambiente, ouvindo um pouco sobre o programa de fitoterapia da cidade de Campinas, com a farmacêutica Érica Tanaka e a engenheira agrônoma Maria Cláudia, que é da Secretaria de Estado da Agricultura, falando um pouco da importância dessa prática e desse programa na nossa cidade. Eu queria, Érica e Maria Cláudia, aproveitando, né, primeiro, a ideia de trazer isso numa discussão na Comissão do Meio Ambiente é dar visibilidade para o programa, até procurar mostrar para as pessoas que essa é uma alternativa, e vou até falar assim, talvez até mais saudável, né, com menos contraindicações, né, de acesso a medicamentos naturais do que usar os medicamentos alopatas, aqueles produzidos em laboratório. Mas, com relação ao programa, hoje, quantas unidades básicas de saúde estão integradas e que têm, muitas têm o seu horto, né, medicinal. Como é que a gente faz para tentar ampliar essa rede? Que a gente vai continuar a apresentação. Ah, você vai continuar? Ah, perfeito. Então, eu estava aqui me antecipando, eles vão continuar. Perdão, eu me antecipei. Então, vamos lá. Então, a minha curiosidade vai ser matada já na sequência. Tá. Aí, continuando, então, outras ações que a gente realiza. Também temos a Ciranda das Ervas, que é um espaço de troca de saberes. Então, o objetivo da Ciranda é que tem essa troca, fazer uma roda de conversa e tem essa troca de experiências utilizando as plantas medicinais. Então, a gente convida que os usuários tragam sua planta medicinal e conte como que ela utiliza essa planta, de que forma que ela faz o chá. E aí a gente realiza as orientações necessárias, faz também sobre diferenciar quais é uma planta, qual que é a outra, aquele mito de que é natural não faz mal, a gente explica também. Então, tem toda essa orientação através dessa Ciranda das Ervas, que acontece com a doutora Heloísa, mas também agora com outros profissionais devido às farmácias vivas. E esse espaço ele é muito interessante, porque a comunidade interage de uma forma que não interagiria se fosse num consultório médico. Então, às vezes, as pessoas elas se sentem um pouco intimidadas de falar, de tirar suas dúvidas. Então, nesse espaço de troca, elas conseguem tirar muitas dúvidas e a gente até incentiva, olha, se você estiver utilizando um chá, tem que avisar o seu médico, porque ele pode interagir com outros medicamentos. Então, é um espaço muito interessante junto com a comunidade. E agora, o que eu vou explicar, o novo programa que a gente está participando, que é o programa da Farmácia Viva. O projeto Farmácia Viva ele foi idealizado pelo professor Francisco José de Abreu Matos, da Universidade Federal do Ceará. E ele tem o objetivo de promover a assistência social farmacêutica às comunidades, com a ênfase aos cuidados primários em saúde, porque ele observou que muitas pessoas não tinham acesso aos serviços de saúde. Então, além de ser um projeto terapêutico, um projeto de saúde, é também um projeto social.
E, através do programa Farmácia Viva, então, tem um resgate dos saberes e a valorização dos conhecimentos tradicionais. Isso, no Brasil, a gente tem que valorizar ainda mais, por causa da diversidade cultural que a gente tem aqui no Brasil. E por que tem essa necessidade de utilizar de estudar as plantas medicinais? Então, o Brasil ele tem uma grande biodiversidade. Então, é uma fonte de oportunidades. E só que, das 55 mil espécies que a gente tem aqui, apenas 0,4% são estudadas. Então, a gente verifica que tem um potencial gigante, e, diante de todas as tragédias ambientais que a gente está vendo, então, tem uma necessidade da gente começar a se aprofundar mais nisso, valorizar a nossa biodiversidade, valorizar toda essa questão ambiental que a gente tem aqui no Brasil. E, apesar de poucas plantas serem estudadas, 80% da população ela utiliza plantas medicinais, os chás e os fitoterápicos, e sabe-se que tem uma eficácia que é comprovada cientificamente. Então, o objetivo é unir esse conhecimento tradicional e valorizar esse resgate dos saberes e com o conhecimento científico. Aí eu vou apresentar que a gente tem 3 modelos de farmácia viva. Então, o modelo de farmácia viva 1, ele prioriza o cultivo a partir de hortas de plantas medicinais no SUS, nas unidades básicas ou em hortos. Tem uma oficina para conscientização ambiental, resgate dos saberes, e torna acessível à população mudas e plantas medicinais in natura para a população. E, além disso, tem oficina de preparações caseiras, que podem ser feitos xaropes, os chás. Então, tem toda essa orientação. A farmácia viva modelo 2, ela já tem algum tipo de beneficiamento. Então, normalmente é na secagem das plantas e entregue para a população nas unidades básicas a planta seca para se fazer o chá. E a farmácia viva modelo 3 tem a preparação e através de uma farmácia de manipulação e tornando um fitoterápico, e esse fitoterápico é entregue nas unidades básicas de saúde no SUS e entregue para a população. A diferença é que a botica ela não é considerada ainda hoje a farmácia viva modelo 3, porque não é feito através de todo o cultivo que é feito o fitoterápico da botica. Então, compra-se matérias-primas que já estão processadas para fazer o fitoterápico. Mas o que a gente pretende com a farmácia viva é ter todos os modelos. E a farmácia viva ela já foi reconhecida, então a gente tem na legislação uma portaria que instituiu a farmácia viva e regulamentada pela uma resolução colegiada. Então, a gente percebe que a utilização das farmácias vivas diminui muito o custo. Então, aqui a gente tem um comparativo, que é um medicamento industrializado, feito através de uma farmácia de manipulação, que é comprado, e o que é feito através de oficinas, que é feito na farmácia viva. Então, o custo diminui muito quando faz dessa forma, quando utiliza através das farmácias vivas. Pode passar. Isso. Aqui é um exemplo de uma planta medicinal que eles foram muito bem estudadas e virou o medicamento que é o Axeflan, mas que a gente tem um acesso aqui, ainda mais na nossa região, que foi feito todos os estudos da erva baleeira.
Isso. Agora eu vou mostrar como que está o nosso programa de farmácias vivas no município de Campinas. Então, a gente consegue ver aqui algumas fotos. Pode passar. Então, temos aqui que as farmácias vivas, a gente fez um projeto para implantar junto ao grupo de plantas medicinais e fitoterápicos do Lapaces Unicamp. Então, foi através de um projeto, que foi o PREAC, que conseguimos alguns recursos da Unicamp, e a gente pensou em como realizar, através de diversas capacitações, através de diversas reuniões. Então, uma das capacitações que a gente realizou foi junto à CDRS, que a Maria Cláudia aqui vai falar um pouco, com os engenheiros agrônomos, que foi muito bom para a gente, porque na Secretaria Municipal de Saúde a gente não tem os engenheiros agrônomos, e então ela vai falar um pouco das nossas capacitações. Bom, como essa farmácia Viva 1, exatamente a questão do cultivo e identificação de plantas, né? A gente teve 2 capacitações lá na CDRS, né? Uma de compostagem, que é muito importante, né? A questão do solo, né? Para a produção das plantas. E a outra foi a do próprio cultivo e identificação das plantas medicinais, né? Essas 2 capacitações. E fizemos também, como esse projeto PREAC, né, teve uma verba, a gente foi possível fazer análises de solo, então a gente fez coletas nas unidades de saúde e fizemos essas análises de solo, e a partir da análise do solo, a gente recomendou uma adubação orgânica, porque essas plantas medicinais, o sistema orgânico tem que ser de produção, né? Essa capacitação foi para os profissionais da rede básica? Aqueles que estavam trabalhando nas unidades que já estavam iniciando a horta ou queriam iniciar a horta. Houve visitas também, né, que esse grupo aí do Lapaces, que eu também faço parte, fez, com alguns questionários. A gente fez visitas nas unidades para ver o local, para ver como a equipe estava assim, desenvolvendo o projeto, se tinha o projeto escrito, né? Então, a gente levantou demandas, então, demandas entre essas foram essa capacitação para cultivo, porque a primeira coisa tem que ter a planta, né? E até a questão também dos projetos, que houve outra capacitação, porque descrever o projeto, né, que foi feito ali no Lapaces. A próxima aqui. Nesse projeto, então, foi feito esse questionário, e 18 unidades básicas, inicialmente, elas tiveram interesse em realizar esse projeto Farmácia Viva, porque muitas unidades elas já tinham hortas de plantas medicinais, então, elas já estavam cultivando. E com esse projeto, a gente conseguiu fortalecer essas unidades básicas, dar subsídios. Então, a gente fez capacitações para que as unidades básicas, com os profissionais, eles pudessem também passar os conhecimentos, e realizando diversas oficinas. Então, o objetivo foi, através dessas capacitações, assessorias técnicas, eles tinham muitas dúvidas em relação à terra, em relação ao cultivo, e foram muito bem esclarecidas durante esse projeto. Além disso, a gente também teve a entrega de insumos e instrumentos de jardinagem. Então, muitas unidades elas tinham dificuldade nessa aquisição, e os insumos do solo foi obtido através da análise do solo realizadas pelos engenheiros da CDRS. Então, foi quantificado tudo que ela precisava para o solo dela ficar melhor para o plantio de plantas medicinais orgânicas. E, além disso, a gente teve capacitação sobre o uso seguro das plantas medicinais, que era uma coisa que eles pediam muito, diferenciar as plantas medicinais,
como poderia ser indicado a utilização dessas plantas para diversas enfermidades. Tá? E uma outra coisa que foi muito importante foi a cartilha de plantas medicinais, que aqui a gente tem uma para mostrar. Então, a gente confeccionou uma cartilha com 20 plantas medicinais. Então, a gente tem nessa cartilha, desde o cultivo dessas 20 plantas medicinais, que são facilmente cultivadas na região, e em muitos locais, com as farmácias vivas, possuem essas plantas. Então, e são plantas que são cientificamente já certificadas, que elas já têm o seu uso terapêutico com muita segurança. Então, a gente reuniu 20 plantas, fez um estudo delas, colocou sobre o cultivo e entregou essa cartilha para todas as unidades básicas que faziam parte do projeto poderem utilizar ela nos seus grupos terapêuticos. Então, essas foram as 18 unidades básicas de saúde que foi feito o projeto. Deixa eu ver aqui quais são. Então, o CS Campos Elíseos, mais conhecido como Tancredão, CS DIC 1, CS DIC 3, CS Vila União, o CS Santo Antônio, o CS Vista Alegre, o CS Passorama, CS Campo Belo, CS Santo Odila, CS Carvalho de Moura, CS Fernanda, CS Joaquim Egídio, CS São Quirino, CS Boa Esperança, CS 31 de Março, Jardim Aurélia, São Martim e Rosália. Foram essas as 18 unidades básicas que participaram conosco nesse projeto. Tem 19, viu? Tem mais 19? Não, assim, o Capivari não está aí, mas eles têm sim. Então, aí eu vou chegar neles. A gente realizou, em 2017 e 2018, esse projeto com essas 18 unidades básicas. Só que muitas unidades, elas viram os resultados que estava trazendo junto com os usuários, as atividades que estavam sendo feitas, e já começaram a realizar também a sua própria farmácia viva. Aí, diante dessa necessidade, a gente vai criar um outro grupo de farmácias vivas, em que vai ser realizado o mesmo processo, e que o qual o CS Capivari já está dentro. A gente já está com 11 unidades que estão interessadas, e vamos iniciar o projeto ainda esse ano com essas novas unidades básicas. Por isso que o CS Capivari não está aí. Então, esse projeto da Farmácia Viva foi muito gratificante para a gente, auxiliou muitos facilitadores, eles se perceberam realmente como promotores do cuidado. Então, a gente não tem apenas médicos, farmacêuticos, enfermeiros dentro desses facilitadores das farmácias vivas. Pelo contrário, a gente tem muitos profissionais de saúde que são agente comunitário de saúde, auxiliar de dentista. Então, conseguiu abranger que esses profissionais eles ficarem muito motivados para executar, para fazer essa ação, e eles se perceberam realmente que eles estão, como promotores de cuidado, fazendo essas atividades com os usuários, realizando grupos terapêuticos. Então, através da cartilha, eles conseguem passar os conhecimentos para esses usuários. E então foi muito gratificante ter esse projeto. E o que foi interessante é que cada unidade básica ela tem uma que a gente denominou de vocação. Então, eles verificam dentro da sua epidemiologia, do que mais precisa dentro dos usuários, da comunidade, no local que ela está inserida. E as plantas medicinais entram nessa linha. Então, tem algumas unidades básicas que ela utilizam para alimentação saudável, por exemplo, porque tem muitas plantas que são PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais.
Então, eles trabalham muito com alimentação saudável, hábitos saudáveis. Tem outras que eles possuem lá um grupo de tabagismo, então eles utilizam as plantas que são para ansiedade, e no grupo de tabagismo, para a pessoa não querer fumar, então, ou fazer um chá para diminuir a ansiedade dela. Também tem grupo terapêutico que faz com a saúde mental, outros com terapêutica de sociabilidade com crianças e adolescentes. Tem um outro grupo que utiliza as plantas medicinais, que são no lugar de sedativos psicotrópicos. Então, a gente sabe que tem esses medicamentos que são os psicotrópicos tarja preta, que cada vez vai aumentando a dependência deles. Então, eles dão essa alternativa de, ao invés de cada vez você aumentar a utilização desse psicotrópico, um benzodiazepínico, por exemplo, para conseguir dormir, utilizar um chá de cidreira. Então, vai melhorando os hábitos de vida dele, o estilo de vida, agregando com as plantas medicinais. Então, foi muito interessante ter a utilização das plantas medicinais em diferentes linhas de cuidado no SUS. Aí Maria Cláudia foi passando algumas atividades que a gente foi realizando. E aí outra atividade também, que além das oficinas, que são sempre realizadas no centro de saúde, a gente fez um evento, que é a Mostra de Hortas e Farmácias Vivas do Distrito Sudoeste, que também teve uma participação muito grande de usuários da comunidade, teve participação de 148 pessoas, que a gente vai mostrar um videozinho. Enquanto elas preparam o vídeo, você que está nos assistindo pela TV Câmara, essa é uma reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, né, trazendo aqui uma apresentação do programa fitoterápico do município de Campinas, as chamadas plantas medicinais sendo utilizadas na rede pública, e já foi feito um histórico aqui de como isso já está incorporado dentro do SUS como uma das alternativas complementares aí à promoção da saúde, né? Cura das doenças. Agora vamos ver um videozinho que vai ser apresentado para mostrar uma das atividades realizadas aí pelo programa Farmácia Vivas.
gente aqui tem algumas fotos das farmácias vivas, então vocês verificam como que foi transformador para os locais com as farmácias vivas. Então, algum lugar que não tinha nada e transformou nesse lugar lindo e com tantas possibilidades terapêuticas. E agora a gente vai mostrar o vídeo do evento que a gente realizou. Só passar para o lado. Esse vídeo que acabamos de passar foi uma amostra do desenvolvimento dos hortos, né, do programa Farmácia Viva. Agora nós vamos ver um evento feito, né, pela rede de saúde também. Faltando o som. Se não tiver som, você vai descrevendo, Érica. Eu vou descrevendo. Vai transmitir? Tá. Seu papel, fizemos as oficinas de compostagem, então, para diminuir e reduzir o lixo, de materiais recicláveis também. Então, esse que era o objetivo dessa oficina e ela cumpriu muito bem o seu papel. Acho que pode voltar lá. E o nosso trabalho, então, ele foi... A gente, com muita felicidade, recebemos 2 premiações, que foi no Congresso de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, no COSEMS desse ano. Então, recebemos a menção honrosa e também fomos classificados para a fase nacional, que é o Conselho Nacional de o Congresso Nacional de Secretários Municipais. E a gente recebeu também a premiação, fomos a melhor experiência da região Sudeste e fomos premiados com um prêmio de R$10.000 e que vai ser muito bem-vindo, porque a gente quer fazer esse grupo com novas farmácias vivas, que as farmácias estão pedindo muito. Então, a gente vai utilizar esse valor dessa premiação que a gente recebeu
para mais novas farmácias vivas entrarem dentro do projeto, dentro do Programa Municipal de Fitoterapia. E aí os agradecimentos, porque a gente não fez sozinho, então muita gente participou desse projeto conosco, para a gente ter esse projeto tão bonito. Pode ir? Acabou? E, então, para finalizar, esses são os benefícios da fitoterapia, a ampliação dessas ofertas terapêuticas no SUS, essa conscientização ambiental, a valorização da biodiversidade através de práticas sustentáveis, o fortalecimento da agricultura familiar, todo esse resgate dos saberes populares e tradicionais. Temos também a autonomia do paciente no cuidado da sua saúde, então, que a gente chama na saúde do autocuidado. Então, é uma forma que o paciente, o usuário, ele consegue olhar para si e ver e escolher qual a forma de tratamento que ele consegue utilizar. Ele assume a responsabilidade da sua saúde, fazendo práticas saudáveis, hábitos de vida mais saudáveis, com atividade de lazer, atividade física e, dentro disso, utilizando as plantas medicinais. Então, dependendo da gravidade da doença, para atenção primária em saúde, ele pode utilizar de diversas formas as plantas medicinais e não precisar sempre recorrer a uma consulta médica de acordo com a sua doença. E, além disso, isso leva a uma menor demanda do serviço de saúde, o custo, como a gente apresentou, é muito mais baixo e diminui o uso dos medicamentos. Então, a função do Estado não é medicalizar, porque a própria medicalização é iatrogênica, ou seja, ela também pode causar a doença. Através de reações diversas. Então, qual que é o objetivo do Estado? A função do Estado é produzir a saúde como direito, e, através da estratégia das plantas medicinais, da fitoterapia, é o nosso objetivo. E, então, as plantas medicinais possibilitar um recurso terapêutico de acesso universal no SUS. Como as plantas medicinais têm um custo muito menor, então, ter um acesso universalizado com as plantas medicinais. E, então, é isso. Qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Eu deixei aqui o meu contato, tem o e-mail, saude.botica@campinas.sp.gov.br, e qualquer unidade básica de Campinas que quiser entrar no nosso projeto de Farmácia Viva pode mandar o interesse nesse e-mail, que está de portas abertas para cada vez mais ser inserido mais farmácias vivas no SUS Campinas. Obrigada. Bem, nós é que agradecemos, né, a Érica Maumi Tanaka, que é coordenadora da farmácia municipal de manipulação, e também a Maria Cláudia, engenheira agrônoma da Secretaria Estadual de Agricultura, por essa apresentação. Já deixou a gente aqui cheio de curiosidade e perguntas. Nós estamos assim com um tempo um pouco limitado, mas eu queria... Primeiro, eu estava dando uma olhada... Eu quero dizer o seguinte, eu sou testemunha de que a fitoterapia funciona. Eu fui criado... né, eu sou da periferia de São Paulo, né, e não tinha acesso, nem havia SUS naquela época, assim, né, a rede pública de saúde, médicos, como a gente tem hoje, nem medicamentos. E eu tinha um quintal em casa e minha mãe cultivava lá. E ela também veio da roça, do Paraná. Minha avó era descendente de índio. Então, a gente tinha um chazinho para tudo. Né? Ela tinha, né, chá de erva de Santa Maria, capim-cidreira, enfim, todos esses. E realmente funcionava. Quer dizer, ajudou muito, né, no tratamento de doenças e promoção da saúde. Eu acho que resgatar isso, esses valores, essas tradições que estão ficando esquecidas, é um dos objetivos que está apontado ali e que, obviamente, a Farmácia Viva oferece. Além da possibilidade de acesso a medicamentos com baixíssimo custo, né? E olhando aqui a cartilha,
Essa cartilha ela está disponibilizada no site da Prefeitura? Sim, eu esqueci de falar, ela está disponível na aba Administração, Saúde e Cartilhas. Todo mundo pode ter acesso a ela. Que bom. E é interessante porque ela fala de várias plantas medicinais e a sua forma de preparo, como infusão, como xarope, talvez até como pomada, né? Eu acho que aqui é um santo remédio. Então, depois nós vamos ajudar a divulgar isso, porque eu acho que precisa dar mais visibilidade a esse programa, que é muito importante. Eu e o vereador Jorge já estávamos conversando enquanto vocês falavam, e nós já até queremos assumir publicamente aqui 2 compromissos. Um, de ver como é que está esse estágio de reimplantação da Botica da Família. Né, a gente sabe que quando teve aquela ocorrência de mudança lá do Ciatec e tal, teve uma paralisação, mas eu acho que isso é importante e nós vamos ver que pé que está, não é, Jorge? Para buscar fazer com que a Botica de Família volte a ser disponibilizada para a população. E um outro, que até visitando algumas dessas unidades, em particularmente do Capivari, por isso que eu falei, surgiu uma ideia para que a gente possa assim, propor que o viveiro municipal da Prefeitura também cultive e possa disponibilizar plantas medicinais para a população. Então, nós vamos trabalhar nessas 2 linhas aí. Jorge. Olha, só realmente agradecer aí a minha parceira do ciclo de farmácia, ela trabalha na fitoterapia, eu já não trabalho nessa mesma linha, mas, sem sombra de dúvida alguma, conheço muito sobre esses medicamentos. E Rossini comentando, eu lembrei de 2 fatos que aconteceu que marcou bastante sobre a fitoterapia. Um foi o chazinho de hortelã, que eu sempre tenho hortelã no fundo de casa, e nessa ocasião nasceu minha criança e meu moleque estava muito agitado, a minha sogra foi lá e macerou bem, colocou nas narinas dele e falou assim, esse menino está com bicha, naquela época, verminose. E, de fato, ela fez isso, não sei como, mas ela percebeu nesse sentido, foi lá e fez um chá para o menino e realmente também sou uma prova viva e realmente funcionou. Um outro fato, Rossini, eu estava uma vez num churrasco no meio da mata, não tinha nada. E o churrasqueiro estava assando lá e tal, ele falou assim, olha para mim, Jorge, que eu vou ao banheiro. Eu falei, olha. Só que a grelha estava sem aquela proteção, eu peguei, conforme eu peguei, marcou toda a minha mão aqui, queimou a minha mão. E desesperado, água, gelo. Aí chegou lá um caboclo e falou, não, eu resolvo isso aí para você. Aí ele foi lá e pegou uma babosa, que é a aloe vera, descascou ela todinha, só deixou aquela parte mole dela, colocou em cima da mão, pegou uma folha de bananeira, amarrou, por incrível que pareça, no dia seguinte nem marca tinha. Significa que realmente funciona e funciona muito bem. Mas parabenizar o seu projeto aí, como o Rossini comentou, eu acho que essas 2 demandas aí, o secretário Ernesto não vai ter problema nenhum, acredito que ele gosta desse tipo de trabalho, lá no viveiro nosso municipal, e o que me chateia muito é realmente saber que a Botica da Família permanece fechada. Eu acho que nós, não somente eu, mas o Rossini e todos os outros vereadores aqui, apoiam essa causa e tem que abrir sim. Que na farmácia lá eu já recebi vários medicamentos, vários xarope de guaco, as pessoas vão perguntar lá se realmente é bom, se funciona, eu falo, não, pode dar, que realmente funciona, feito pela Botica da Família. Então, eu gostaria muito que a gente insistisse, Rossini, cada vez mais, que seja realmente, que reabra novamente essa Botica da Família, que faz muita falta para a nossa cidade de Campinas. Então, o nosso compromisso já está. Agora eu queria, tanto a Maria Cláudia e a Érica, que quisessem complementar alguma informação, e que, ao final, Érica, você pudesse falar, se as pessoas tiverem curiosidade de, primeiro, saber onde tem as unidades que já tem o horto e a Família Viva já está funcionando, e como é que elas podem acessar essa cartilha aí para pegar informações de como utilizar esse tipo de planta medicinal. Fala primeiro, daí você acaba, né? Vou falar um minutinho. Bom, eu queria agradecer, né, esse compromisso de vocês, assim, pode ter certeza que a gente vai cobrar. E que faz parte, né, o cidadão, bom cidadão é aquele que cobra, né? Os seus vereadores, que
para que a coisa aconteça. E eu quero falar também que, nesse caso, também da Botica, é muito importante que seja o quanto antes possível, porque existem muitos equipamentos que estão guardados e ficam mais de ano, e fica parado. Então, é um negócio assim que, por enquanto, é o espaço. Mais tarde, pode ser, além do espaço, equipamentos. Então, isso daí são equipamentos caríssimos, muito mais caros do que um espaço próprio, né? E eu acho que isso daqui, como cidadã mesmo, que é um dinheiro público, a gente faz questão que isso não seja perdido. Tá? Eu agradeço mais uma vez a vocês e a receptividade aqui da Câmara e parabenizar vocês também por essa oportunidade. Tá? Muito obrigada. Assim, pelo que eu percebi, então, vocês estão precisando somente do espaço só para que continue novamente a reabertura da Botica da Família, que os equipamentos já têm, as plantas já estão todas sendo cultivadas, então só falta somente o espaço. Não deve ser muito difícil. Vamos correr atrás. Eu também gostaria de agradecer toda a recepção que a gente teve aqui na Câmara, agradecer o convite pelo vereador Rossini. A gente fica muito feliz com todo esse apoio. Realmente precisamos desse apoio com a Botica da Família para ela reabrir, o apoio com as farmácias vivas, porque sabe-se muito bem que ela tem muito resultado. Então, igual o vereador agora comentou, então, realmente, a utilização das plantas medicinais ela é muito benéfica, ainda mais no SUS. Então, as cartilhas elas estão disponíveis no site da Prefeitura, pode ter o acesso, entrando no site em Saúde, em Cartilhas e Manuais, tem a cartilha de plantas medicinais. Os locais das unidades básicas elas não estão ainda no site, mas eu posso inserir também todas as unidades básicas que estão fazendo parte do projeto, para os pacientes que tiverem interesse entrar em contato com a unidade básica e ver o local mais próximo, se não tiver na própria unidade referente. Então é isso, agradecer mesmo todo esse apoio e vamos seguir em frente. Não. Nós que agradecemos, eu acho que dá publicidade a esse programa importante, né, da Secretaria de Saúde do município, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Unicamp. Eu acho que dá visibilidade a isso, porque dá força ao programa. Saber que ele é pioneiro e, né, reconhecido e uma referência nacional, talvez até internacional, né, isso nos alegra e nos honra muito. Por causa do horário, nós vamos ter que encerrar. Nós vamos conversar com o público que quiser ir assim, à parte, porque acabou não sendo um debate público, porque era uma reunião da comissão, mas nós vamos programar assim, uma atividade com mais tempo, com mais detalhe, um seminário para falar eu acho que das propriedades de cada tipo de planta, forma, assim, eu acho que ajudar a difundir essas informações. Então, Maria Cláudia, mais uma vez, obrigado. Érica, obrigado. Eu estou encerrando essa presente reunião, porque nós precisamos encerrar agora, por conta do horário da TV Câmara. Boa tarde a todos. Obrigado. Nós vamos fazer um outro momento desse, Pedro. Hoje era mais para divulgar mesmo. Encerrada, portanto, a reunião da Comissão de Meio Ambiente, vamos pela ordem cronológica do que foi discutido hoje. O parecer favorável à revogação da lei sobre os abrigos de ônibus. O que você pode dizer sobre esse projeto, vereador? Um condicionante para a instalação dos abrigos de ônibus na cidade.
que era obter o consentimento ou aprovação do proprietário do imóvel particular ou comercial. E isso dificulta, porque todo mundo quer um ponto de ônibus perto de casa, mas ninguém quer ter esse incômodo, inconveniente na porta da sua casa. E como os abrigos eles são locados, né, segundo critérios técnicos, distância de um e outro, essa tem que ser uma exigência colocada pelo órgão de trânsito. Então isso estava dificultando a INDEC muitas vezes na implantação de abrigos. E até, digamos assim, talvez seja inconstitucional essa lei. Então a ideia da revogação da lei é permitir que os abrigos possam ser instalados de acordo com os parâmetros técnicos que são definidos pela própria INDEC, né? Porque o usuário do transporte coletivo, ele precisa ter um abrigo que atenda à sua necessidade. E, obviamente, às vezes traz algum inconveniente, incômodo para o proprietário na frente, mas a gente vai fazer com que os abrigos, esse novo programa de abrigos, ele vem com um aspecto visual, inclusive, melhor e tal, mas precisava revogar essa lei porque isso estava criando dificuldade na implantação dos abrigos na cidade. E depois nós tivemos a palestra da Érica e também da Maria Cláudia sobre os conceitos fitoterápicos, a importância de trazer uma palestra como essa para a reunião de comissão de meio ambiente. Primeiro que mostrar um programa que existe na cidade, que é reconhecido nacionalmente, até internacionalmente, e que às vezes não tem a valorização do próprio município. A gente já tem 18 unidades ou 19 unidades de saúde que já tem um horto medicinal, que cultivam plantas medicinais, e como alternativa complementar ao tratamento, tem sido disponibilizado à população o acesso a essas plantas medicinais. Na verdade, é um resgate da nossa origem, né? No início da humanidade, antes da indústria farmacêutica ser desenvolvida, a forma de curar ou tratar as doenças através das plantas medicinais. Por interesses econômicos ou outros, isso tem se perdido. E esse programa procura resgatar isso. Então, é uma forma saudável de ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde, diminuir a necessidade do uso de medicamentos de laboratórios, né? E, obviamente, a própria prática do cultivo na sua casa, do mortinha com plantas medicinais, também tem um cunho terapêutico, ajuda no estresse, depressão, entre outras coisas. E nós queríamos mostrar para a cidade que existe esse programa no município de Campinas, fortalecer, potencializar e fazer com que ele possa chegar a todas as unidades básicas de saúde. Fazer com que a população tenha acesso a medicamentos naturais que são mais baratos e pode ajudar muito, né, no cuidado da saúde da população. Obrigado, vereador. Eu é que agradeço. Uma boa tarde. É encerrada, portanto, a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Lembrando que daqui a pouco, às 6 horas da tarde, começa a reunião ordinária de número 51, onde os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Continue assistindo a nossa programação. TV Câmara, Campinas.